Oi, eu pretendo comentar nesse vídeo contradição entre dois vídeos do Pirula. Tá? O primeiro é a pneumonia e arrogância linguística. E o outro é sim, somos todos macacos. Descritos abaixo na descrição desse vídeo. No primeiro, o Pirula comenta a arrogância linguística, daquele caso da pneumonia, dito por um paciente, e que foi caçoado pelo médico. Dá a entender que corrigir erro na língua é arrogância linguística. Tá? No segundo, define qual seria o uso correto do termo macaco, que deveria incluir humanos, ou seja, corrige erro na aplicação da palavra macaco, o que seria arrogância linguística. O problema é que no primeiro vídeo não há diferenciação do que seja erro e do que seja variante. Né? A língua não é um fim em si mesmo, ela existe para a comunicação de ideias entre as pessoas, e a comunicação é um fenômeno social que funciona com padrões, que são convenções, são convencionadas. Né? Há variantes dentro dessas convenções. Por exemplo, tem variantes coletivas, né? Temos a norma padrão, temos o português falado numa região do Brasil, Nordeste e Sul, e temos variantes entre indivíduos dentro das comunidades. Por exemplo, eu e outro morador no mesmo bairro podemos ter pequenas variações dentro de uma faixa tolerável no padrão daquele bairro. Posso falar uma palavra com um A mais agudo ou um A mais fechado, um A, né? E mesmo assim ser entendido. Essas variantes implicam que não existam erros. O que seria um erro? Vamos supor que eu tenha visto um cachorro e queira relatar isso. Se eu errar no uso de uma palavra e disser que eu vi um gato, e se não existe comunidade que use o termo gato com esse significado, isso é um erro mesmo, não é variante. Por que é um erro? Porque há diferenças em torno da convenção, que são variantes, que não comprometem a comunicação. Se a diferença for grande o suficiente, de modo que a comunicação seja prejudicada, foi um erro. O ato não alcançou seu objetivo pelo uso errado da ferramenta. Devido a essa diferença entre erro e variante, e pela presença de uma seleção, não é qualquer correção sobre a fala que é arrogância linguística. Nós aprimoramos nossa linguagem, sempre através de correções. Desde criança somos corrigidos, no sentido de sermos mais eficientes na comunicação. Se uma variante individual é menos eficiente do que a norma padrão, correção não implica necessariamente que a pessoa é culturalmente atrasada ou que haja um modo certo de falar. Uma comparação assim melhor seria o uso de uma ferramenta qualquer, um alicate, por exemplo. Há diversas maneiras de usar que tenham a mesma eficiência, e há maneiras ineficientes de usar. A correção é no sentido do uso mais eficiente da ferramenta. Quanto ao outro vídeo, sim, somos todos macacos, foi um excelente vídeo sobre biologia. O vídeo inteiro seria perfeito se o título fosse sim, somos todos primatas, pois a palavra primata tem significado definido na biologia. Seria incorreto, por exemplo, falar que crocodilo é primata, assim como pneumonia é um termo consagrado pela ciência. Só que o pulo lógico para a palavra macaco é questionável, pois macaco não é um termo definido pela biologia, é um termo definido pelo seu uso na língua portuguesa. O argumento Pirula é mais ou menos assim: um grande grupo de primatas são identificados como macacos. Só o homem que não é isolado. Né? Todos os ancestrais de todos esses primatas são também macacos, porque logo o homem não é um macaco. Depois define o que é um primata e demonstra que a definição engloba o homem. Como somos todos primatas, todos seríamos macacos. O problema é que a definição da palavra macaco vem do seu uso na nossa língua, diferente da palavra primata, que é definido pela biologia. É o usuário da língua que definiu a que se refere a palavra macaco, que seria basicamente um primata não humano. Geralmente usamos esse termo em função da aparência. O biólogo pode julgar que essa categoria é estranha ao darwinismo, por excluir uma espécie, né?
mas o termo foi definido pela tradição. Pode mudar? Pode, a língua evolui, mas depende do uso do termo na língua, pelo universo de falantes. Se dependesse dos biólogos a definição das palavras usadas na língua relacionadas à sua área, muitos termos não seriam como são. Por exemplo, peixes, conforme outro vídeo do Pirula que relata que tubarão e sardinha são peixes, mas a sardinha está mais para cavalo do que para tubarão, né? Outros casos, cavalo e cavalo marinho, né? Leão, leão marinho, porco, porquinho da Índia, porco espinho. Quanto ao argumento de que os ancestrais do homem seriam macacos, que os ancestrais dos macacos seriam macacos, então o homem seria macaco, se usamos a palavra macaco em função da aparência, o argumento é válido a depender da aparência do ancestral em questão, né? Como um ancestral do homem mais parecido com os homens do que com os macacos, seria chamado se não tivesse sido extinto. A língua não evoluiu para essa realidade. Não sei qual é o nome que daríamos para ele. A descoberta desses ancestrais ocorreu depois que a língua determinou os termos macaco e homem. Se esse ancestral é mais parecido com o homem do que com o macaco não tivesse sido extinto, ele interagiria com a humanidade e provavelmente criaríamos uma palavra para se referenciar a ele. Será que chamaríamos eles de macacos? Não sei, ou de homens. Não tem como saber. Conclusão. Correção na língua não é necessariamente preconceito linguístico. Correção na língua é legítima se capacita para uma comunicação melhor do que antes. Correção na língua legítima não implica que não haja variantes, que haja só uma maneira eficiente de se comunicar. A definição de um termo utilizado numa língua, macaco, é função de seu uso na língua, e essa mesma definição evolui com o tempo.